A paz, queridos. Com a graça de Deus, chegamos à lição de número 2 do segundo trimestre de 2024, das lições da CPAD. Eu sou a professora Miriam. Que todos sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e seu EBD, e que a cada dia possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A lição de número 2 tem o título: A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Então aqui nós estamos diante de dois tipos de portas. E aqui é bem interessante que a gente pode analisar que aqui tem a escolha. Então nós temos a liberdade. Nós somos dotados de livre-arbítrio para escolher qual porta nós vamos entrar. E para essa aula eu quero apresentar duas dinâmicas. A primeira dinâmica, nós vamos fazer um acróstico da palavra porta e o professor vai começar falando com seus alunos, adentrando na lição. O professor pode entregar para os seus alunos as perguntas para eles responderem e ir fazendo o acróstico. O professor dá algum tempo, ou o professor tão somente pode ir fazendo com seus alunos, perguntando e já dando a sua aula e fazendo esse acróstico. Aí o professor vai começar perguntando o que vem a ser, o que é uma porta? Todo mundo vai falar assim, a porta é onde nós entramos dentro de uma casa. E aí o professor fala assim, só que nessa lição a palavra-chave é porta e nós vamos falar da porta estreita. O que vem a ser a porta estreita? Que então aqui na letra P nós vamos colocar o que é a porta? É uma passagem. E o que é passagem? É o lugar onde a pessoa passa de um ambiente a outro. Só que passagem também pode ser um valor que a pessoa paga para fazer uma viagem, seja com qualquer meio de transporte que for. A pessoa paga um valor para ir de um local a outro. Então aqui nós estamos falando da porta estreita. Nós sabemos que a porta estreita, Jesus Cristo, ele fala que ele é a porta das ovelhas. E aqui no textual fala, porfiai por entrar pela porta estreita. E nós temos também que a porta é estreita e também é apertado o caminho que leva à vida. Então, essa porta estreita é a passagem que nós temos para o caminho que leva à vida. Em relação à quantia, nós pagamos algum preço para entrar por esta porta? Nós entramos por essa porta, que é Jesus Cristo, e ele fala que é o caminho que leva a Deus. Então, ele é o caminho, ele é a porta, e nós não pagamos nada para ter acesso a ele. Então, somente nós precisamos de fé. Então somente nós precisamos nos achegar a ele, confessando, reconhecendo-o como Salvador das nossas vidas para termos acesso a esse caminho maravilhoso que é Jesus Cristo. Então a porta para a salvação, o caminho para a salvação é em Jesus Cristo. Então nós entramos pela porta estreita e essa passagem já foi garantida, o preço já foi pago na cruz. E agora o professor vai fazer uma pergunta. A porta estreita é uma opção? Então aqui com a letra O, nós vamos colocar que a porta estreita, ela é obrigatória. Aí o professor lê com seus alunos a verdade prática que diz assim: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então a porta estreita é uma passagem que é obrigatória. E essa porta, o que determina a porta estreita? A porta estreita é marcada pelo quê? Aí o professor vai falar, olha, aqui com a letra R, a porta estreita é marcada por regra de fé, por renúncia ao pecado. Aí o professor vai perguntar para o seu aluno assim, é fácil? Se é marcado por regra de fé e por renúncia ao pecado, é fácil entrar pela porta estreita? Aí o professor vai ouvir eles falarem, provavelmente não é fácil, mas é o quê? É trabalhoso. Aí o professor fala mais uma pergunta, mas é impossível? Aí eles vão responder, o professor fala assim, olha, é trabalhoso, porém não é impossível. Por que não é impossível? Porque nós temos a ajuda da Trindade. Nesse caminho, nessa passagem que nós estamos aqui, nós estamos em peregrinação, aqui não é nosso lugar. Nós temos o auxílio da Trindade, nós temos a presença do Espírito Santo que nos auxilia, que nos ajuda, nós temos o nosso Deus, nós estamos indo de encontro a Ele, nós temos Jesus Cristo que nos resgatou.
Então, é trabalhoso, mas você não está sozinho. Você tem a ajuda do alto, você tem a ajuda da Trindade Santa, porque o plano de salvação já foi garantido. Nosso Deus, por amar tanto a sua vida, por amar tanto a nossa vida, nos reconciliou com Ele através de Jesus Cristo, seu Filho. E hoje nós estamos aqui sendo auxiliado pelo Espírito Santo de Deus. E aí o professor vai falar assim, olha, se é trabalhoso, mas não é impossível, nós precisamos continuar. Aí o texto aula de novo, porfiar e por entrar pela porta estreita. Por que nós precisamos porfiar? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos batalhar para entrar pela porta estreita. Porque nós precisamos, aqui com a letra A, alcançar o nosso alvo. E qual é o nosso alvo? É o céu, é a nossa morada, é encontrarmos e vivermos a eternidade com Cristo. Então a porta estreita é marcada assim, ó, é uma passagem obrigatória, marcada por renúncia ao pecado. São as regras de fé. Nós temos que batalhar por isso porque é trabalhoso, mas nós temos a ajuda da Trindade Santa a fim de alcançarmos o nosso alvo, que é a nossa morada, as mansões celestiais. E assim nós podemos ir para a segunda dinâmica, que também nós vamos falar da porta estreita e da porta larga. E o professor vai precisar de um copinho que tenha um canudo. Então, aqui vai representar a porta larga e aqui vai representar a porta estreita. Pode ser qualquer copinho que tenha canudo. E o professor também, se não tiver, pode levar aquelas garrafinhas que para beber água, que tem a partezinha que é fina e quando tira a tampa tem aquela parte que é maior. E além do copo, que tenha o canudo, o professor vai precisar também de algumas canetas. E o professor vai precisar de uma jarrinha com água ou uma garrafinha com água. Porque essa dinâmica o professor vai fazer em 2 momentos. Aí o professor vai falar assim para os seus alunos: quem aqui é bom de mira? Aí o professor vai verificar o que eles vão falar. Aí o professor vai falar assim, olha, aqui nós temos esse copo e eu tenho aqui algumas canetas. E aí o professor vai falar assim, olha, eu quero que vocês de uma distância, não sei se eu vou conseguir, eu vou colocar o copo aqui, e o professor vai pedir para eles colocarem de uma distância, aí o professor vai falar assim, olha, nessa distância aqui, vocês conseguem colocar dentro do copo? Aí o professor vai colocar uma distância maior. Aí o professor vai falar assim, olha, se vocês conseguirem colocar todas essas canetas aqui dentro, vocês terão uma premiação. Aí o professor vai falar assim, olha, aí o professor coloca bem distante. E eles vão tentar, e aí se ele conseguir, o professor vai colocar uma outra caneta, o professor leva vários tipos de canetas. E aí o professor vai verificar distante novamente. Toda vez que eles irem conseguindo, aí o professor verifica, vê qual é a atitude, o professor vai elogiar, o professor vai falar assim, olha, você tá de parabéns, você é bom de mira. E aí o professor vai verificar todas as atitudes dele, colocando de bem distante dentro no copo. Aí o professor fala assim, olha, você conseguiu. Qual foi a sensação de você ter conseguido? O professor vai aguardar, verificar, ver o que eles vão falar. Aí depois o professor fala assim, olha, agora eu quero ver se você consegue colocar as mesmas canetas aqui dentro. Aí o professor vai verificar, aí o professor fala assim, olha, distante você consegue? Aí eles vão falar, não. Mas assim, pode colocar perto agora. Você consegue colocar? Aí o professor, aí ele fala assim, olha, não consegui colocar. Porque teve aqui essa cabecinha aqui, não cabe. Aí o professor fala assim, olha, agora tenta essa caneta, você consegue? Aí é um pouquinho apertado, mas não consegui colocar. Aí o professor fala assim, e para você conseguir colocar essa caneta aqui, o que você precisa fazer? Aí ele vai falar assim, ó, se tirar a tampa, eu consigo colocar aqui dentro. Aí o professor vai falar assim, olha, da mesma forma, é o que nós vamos aprender aqui hoje. Nós vamos aprender sobre a porta larga e sobre a porta estreita. Olha, na porta larga você conseguiu colocar várias canetas aqui. E todas elas vieram da forma que elas estavam. E quando você conseguia, você achava, nossa, eu sou bom. E isso vai representar o quê? Que a porta larga, ela vai permitir qualquer pessoa de qualquer maneira adentrar dentro dela. Aí o professor fala assim, olha, só que quando nós falamos da porta estreita, para conseguir colocar, a primeira pessoa precisa se
esvaziar das bagagens, tem que tirar aquilo, ó. E ainda pode ser difícil para conseguir colocar aqui, ó. É apertado o caminho, mas não é impossível. Agora, quando eu vou me despir de mim mesma, ó, quando a pessoa aqui, ó, representando, tira toda a capa, toda a bagagem, olha que facilidade para entrar aqui dentro. E aqui vai representar que a porta estreita é marcado por renúncia ao pecado. Nós temos que tirar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Não mais vivemos nós, mas Cristo reina em nossas vidas. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando nós temos o quebrantamento, aí nós entramos por esta porta. E o segundo momento da dinâmica, o professor vai falar assim para o seu aluno: eu tenho aqui uma garrafinha de água. Aí o professor vai pegar uma garrafinha ou um copinho, o professor fala assim, olha, você consegue colocar de uma distância aqui a água dentro? Aí eles vão falar assim, é fácil colocar, sem derramar. Aí eles vão colocar. Aí o professor fala assim, olha, e agora? Tampado aqui, você consegue colocar água de uma distância? Não, aí o professor fala assim, olha, e se você abaixar e você tentar colocar? Aí ele fala assim, olha, mesmo abaixando é difícil colocar. Aí o professor fala, é difícil? É, mas é impossível? Não. Se eu fizer, aí o professor fala assim, olha, vai tentar colocar água sem derramar. Aí o aluno vai tentar, vai ser difícil, mas ele vai conseguir colocar. E aí o que o professor vai ilustrar? Olha, pela porta espaçosa, você consegue colocar essa água numa facilidade, rapidamente, de longe, de perto. Agora, pela porta estreita, você não consegue de longe. Primeiro, você precisa se prostrar. E aí representando quando o homem se prostra diante de Deus, quando o homem reconhece que não é nada, quando ele se prostra, ó, mesmo com dificuldade, ele vai conseguir colocar água, porque não é de nós mesmos, não é pela nossa força, mas é com a ajuda do alto, é com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, sem nós nos esvaziarmos de nós mesmos, nós não conseguimos passar pela porta estreita. E da mesma forma, sem se prostrar em reverência ao único que é digno de louvor e sem deixar as coisas do mundo, sem renunciar ao pecado, não tem como adentrarmos pela porta estreita. Então, essas são as duas dinâmicas, espero que os professores utilizem e que seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos e boa aula!